Estamos começando mais um programa ligado no esporte pela TV Polo em Cubatão. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o professor Falcão. Tudo bom, Falcão? Agradeço aí. Agradeço o convite para o professor Carlos, pela TV Polo, né? Eu tenho assim nasci em Cubatão, né? Eu costumo dizer, sempre falo que eu sou genuinamente cubatense. Até pela minha trajetória como atleta e também como pessoa pública e profissional, né? Então eu tenho assim eu sou cubatense, amo minha cidade, né? E eu tenho uma história aí, um legado aí, né? E a gente vai falar um pouquinho disso agora. Com certeza, e começa pelo esporte. Exatamente. E como é que você começou no esporte? Como eu comecei no esporte? Eu cheguei aqui em Graxate. Trabalhava ali em frente tinha aquela loja Brasil, né? E quando eu vi aquele pessoal de farda, né? Eu falei, mãe, eu quero ser patrulheiro. Ah, você quer ser patrulheiro? Aí a minha mãe foi lá, fez uma inscrição. E eu fui estudando, fui conhecendo algumas pessoas. Eu tinha um carinho muito grande pelo professor, não sei se vocês se lembram, do padre que se chamava-se Francisco Osterno. Sim. Então, foi ele que me direcionou até para o Gaúcho, porque o Gaúcho ele era o treinador e o professor de educação física naquele momento no camp, que o camp era aqui no finalzinho pelo Zé Cardoso. E assim foi indo, eu fui treinando com o Gaúcho, fazendo educação física, e o padre falou, esse menino aí joga bola, eu fiz um teste aqui no centro esportivo, aí ele me abraçou. E que ano era mais ou menos? Rapaz, olha, lá em 1980, né, que eu comecei a treinar com ele, já categorias menores, né? A gente treinava na Bonavides, treinávamos no Círculo Operário. Então, aonde o Gaúcho poderia, onde ele ia dar aula, ele levava a equipe dele para trabalhar. E nós íamos. Depois, eu trabalhei na prefeitura, então, como eu trabalhava meio período, o outro período eu ia treinar. E a gente foi criando raízes, né? E fomos disputando algumas competições de patrulheiro, porque naquela época tinha muita competição. Todo ano tinha competição e o Gaúcho sempre arrumava o time Aí era o time do camp. Era o time do camp. E ele transportava esse pessoal do time do camp para o Aimoré também. Né? A peneirinha feira no camp. A peneirinha do camp. Ele pegou muito atleta, muito patrulheiro. Se você disser aqui qual foi o atleta que não passou pelo Aimoré e pelo Torres, são muitos, né? Então a minha iniciação ao esporte do futebol de salão foi no camp. E aí depois ele fez essa transferência natural para o Aimoré, né? E fiquei treinando no Aimoré. E ele foi fazendo uma junção também de jogadores do camp, das escolas, e você foi fazendo um tipo de uma triagem. Depois ele encontrou o time certo. Quando ele viu que encontrou o time certo, aí, meu amigo, não que ele não tenha feito ele tinha muito material para trabalhar, né? Para poder montar muito material humano, tanto no camp como na escola. Isso aí favoreceu muito o trabalho dele, né? Uma pessoa abnegada, uma pessoa muito aplicada naquilo que ele fazia, né? Então isso proporcionou para ele boas equipes, não só a nossa, como umas anteriores. Aqui, aliás, ele também treinou o Torres, depois ele foi treinar o Aimoré. E nós fomos seguindo aí um pouco do camp, patrulheiros do camp, e também alguns alunos do Anchieta e de outras escolas aí que ele dava aula. E formamos uma equipe. Então o Torre é até um pouco mais antigo que o Aimoré, né? Com certeza, muito mais antigo que o Aimoré, né? Era um embate, né? Aimoré e Torres, né? Era uma coisa assim, muito saudável, né? Eu costumava dizer assim, que a gente começou a ser melhor porque a gente jogava contra os melhores, né? Sim. E a gente foi aprendendo com esse pessoal, né? Sempre aquela base forte. Treinamento sério, disciplinado, né? Eu lembro que o pessoal falava muito dos treinamentos lá, que era muito... Era sério, uma coisa séria. Era sério. É bem disciplinado mesmo. Sim, tipo exatamente. Camp, porque o camp tinha essa estrutura, disciplina, assistente social, professor. Então, como era oriundo daquele meio, e também as escolas também, ela comportava esse tipo de disciplina, dava para você fazer não só equipes do salão, como outras equipes de outras modalidades, né? Então, favoreceu muito a cidade esse tipo de organização, né? Sim, aí o Gaúcho, por exemplo, quantas equipes tinham formadas ali? O Gaúcho, ele tinha a equipe ele tinha naquela época infantil, infanto e juvenil.
né? Então, iniciei com 12 anos. Hoje você inicia com 7 anos, Sim. né? E naquela época tinha infantil, infanto, juvenil. Quando nós fomos para o infanto, nós disputávamos campeonatos, torneios em Santos. E o Aimoré, nós somos, para você ter uma ideia, nós somos 8 vezes campeões, invicto. O Aimoré chegava, o pessoal era o maior respeito. Os caras tinham o maior respeito para o Aimoré. Devido também ao treinamento intenso que nós fazíamos, né? E também até, como eu acabei de falar para você, nos jogos dos patrulheiros, onde se reunia Praia Grande, Santos. Santos era o nosso rival e Praia Grande também. Então havia disputa de campo e salão. E aqui tinha os jogos regionais dos patrulheiros, onde nós íamos para as outras cidades, né? Então você vê aí essa cultura corporal esportiva, nós tínhamos de monte, tanto dentro do campo, na cidade e fora, né? Então nós adquirimos essa experiência. Sim, da época dos jogos escolares? Jogos escolares, chegamos a jogar jogos escolares, mas jogava os jogos escolares pela minha escola, sim, né? Pelas escolas. Schmidt e tal, isso deu um embasamento, deu muito mais referência, né, às modalidades, principalmente o futebol de salão, que naquela época era uma regra mais antiga, bola pesada, não podia fazer gol dentro da área. O pessoal mais novo não conhece, né? Não conhece, cara, não conhece. A bola boa é aquela que não quicava, né? Não quicava. Aí você tem que testar sua habilidade, né? Sim. Tinha que saber quando, às vezes, uma bola entrava numa área, você tinha que tirar essa bola. O goleiro não podia sair da área. Também. Né? Era muito mais dinâmico e competitivo, né? Eu achava que as regras antigas também não deixavam a desejar com as regras de agora. Agora é muito mais, né? Vai se mudando o jogo, vai se transformando, mas assim, você vê que, mesmo com a mudança, você vê vários embates de futebol de salão aí e tal. E é isso, cada tempo é o seu tempo, né? Sim, a gente voltando para o assunto da bola, você tinha que ter uma técnica porque a bola era muito pesada, né? Pesada para chutar. Um jovem que for chutar uma bola daquela hoje, acho que ele não aguenta, não. Meu amigo, e quando fazia frio? Pega uma bola daquela, ardia. Eu me lembro um fato, foi lá no Rebouça, nós estávamos jogando e um um fixo nosso, o Jefferson, ele tinha um chute forte, ele deu uma bicuda, essa bola foi parar lá na arquibancada, pegou no rosto de uma menina. Imagina o estrago. Caramba, ele foi lá pedir desculpa, a menina chorando, aquele rosto vermelho, tal. E aí eu falei, era uma bola extremamente pesada, assim, é uma bola assim de difícil controle, você tinha que treinar com ela, né? As puxadas de bola eram muito mais eficazes, porque ela colava no teu pé, sim, né? E os chutes saíam mais fortes, né? Se usam mais forte porque ela é mais densa, né? Exato, apesar dela ser mais pesada, você conseguia chutar com mais potência. Com precisão, né? Com precisão. Falcão, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, porque aqui o tempo passa rápido. Vamos lá, vamos aguardar depois do intervalo. Mas você não sai daí, continue com a gente, fique ligado. Ser esporte, econômico, saúde, longevidade, venha conhecer a Dalvox. É isso mesmo, a Dalvox é a mais completa loja de artigos esportivos do Japão. Temos produtos de qualidade, das melhores marcas e preços que você só encontra na Dalvox. Venha nos conhecer, Avenida Joaquim de Alcântara, 963, Vila Paulista, em Cubatão. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Eu continuo aqui o bate-papo com o professor Falcão. E vamos falar da época que o Centro Esportivo via lotado, professor. Quando tinha final de campeonato, até nos próprios jogos das preliminares. Nós tínhamos bons jogos, bons torneios, campeonatos. A própria indústria, ela tinha os jogos das indústrias, tinha alguns torneios importantes que a própria prefeitura ela realizava, né? Equipes boas, tinha até o Bradesco, tinha equipe, tinha o Messias Fife. Quer dizer, você saque bola, era bem disputado. O Centro Esportivo era lotado, não tinha um final de semana que você não tinha um jogo lá. O Centro Esportivo é grande, e a gente falar que ele era lotado naquela época, o pessoal acha que acha meio estranho, mas lotava mesmo. Lotava. O futebol salão, o handebol... Sem dúvida. Nós tínhamos aí um pessoal acostumado com essa cultura corporal esportiva, de assistir. O que mais fomentava isso era a educação física quando era no contraturno. Repercussão do quê? Dos jogos escolares. Sim. Então, dos jogos escolares, nós tínhamos
alunos que já saíam com conhecimento básico de qualquer modalidade, né? Iam buscar as escolinhas para treinar. Isso favorecia muito essa cultura corporal do esporte, né? Então, quando mudaram a educação física para a grade, nós perdemos muito isso, né? O fato de o garoto ir lá na escola e treinar, o fato do garoto ir lá e competir com o amigo dele lá do 31 de março, lá do Costa Silva, né? E era assim, tanto nos jogos escolares era uma coisa assim, fenomenal. Era muito gostoso, porque você se preparava, falou, não, nós vamos para a disputa agora, então tem que estar bem. Você andava nos corredores da escola, professor, me convoca aí, quero treinar. Quer dizer, isso é satisfatório, meu. Infelizmente, hoje nós não temos ainda, houve praticamente ficou restrito, né? Precisa voltar. Acho que precisa, porque muitos talentos saíram daquela época lá. Os alunos se encontravam no vôlei, no basquete, ou no futebol de salão, no handebol. Eu tenho um testemunho do sogro do Robinho. Ele treinava a seleção de São Vicente e nós tínhamos um contato através dos Jogos Regionais. Os primeiros Jogos Regionais, voltando um pouco, foi em 1982, lá em Itanhaém. Então havia uma disputa muito grande entre Santos e Cubatão. E em Santos tinha o Laudier, um professor fenomenal, que treinou a Citrosuco. Quando ele via a seleção de Cubatão, ele colocava a mão na cabeça, rapaz, hoje vai ser dose. Mas como eles tinham um treinamento muito mais aprimorado que a gente, ganhava de 2-1, tal. E isso aí foi se perdendo. E o Naldo, ele como técnico do São Vicente, um dia ele perguntou para mim, falou, o que está acontecendo em Cubatão? Por quê? Não estou entendendo. Eu estou jogando com 4 jogadores de Cubatão. Aí eu falei, está vendo um futebol? Não, é o seguinte, houve uma perda muito grande, que a educação física, ela saiu do contraturno e foi para a grade. Isso nós perdemos esse tempo de até uma disputa interna, porque você fazia uma disputa interna entre os alunos, e ali você observava o aluno que caberia numa equipe de disputa de jogos escolares e também um aluno chegando a ser atleta no polo esportivo e nessas escolinhas que a prefeitura mantinha nos ginásios, né? Então isso fazia. E ele saía mais disciplinado. Porque o professor, em matéria de disciplina do corpo e de regra, tudo ele aprendia na educação física, né? Ou ele ia fazendo lazer, ou ele ia disputar os jogos escolares, né? E o que acontece? Eu vejo, na época, não sei se hoje eu não venho acompanhando, essa disciplina de você sair da escola, conhecendo regras, tendo uma disciplina corporal, até facilitaria o trabalho no futebol de campo, futebol de salão e outras modalidades, né? Então, isso você teria um pré-conhecimento de tudo que você passava na escola, do conteúdo que tinha na escola, né? Sim. Isso foi se perdendo. Não é que se perdendo, dificultaram, né? Ficou muito restrito. Né? Sim, mudou muito. Mudou muito. Quando você falou dificulta agora, para descobrir novos talentos. Novos talentos. Como, não vou assim, a gente fala da nossa época porque, como atleta, a gente faz uma reflexão do que foi hoje. Eu falei dos jogos escolares, dos jogos regionais de 1982, porque o Aimoré foi base, o Maré sempre foi base da seleção. O Aimoré, ele chegou a ser um pouco assim, até um pouquinho clubinho, né? Mas depois ele percebeu que ele precisava de outros atletas e aí se transformou numa equipe que teve um destaque até no estado de São Paulo. Nós fomos considerados a segunda melhor equipe do estado de São Paulo, né? A gente disputava os regionais, disputávamos abertos, nós éramos a última equipe, né? Porque eram equipes fortes a vir embora, né? Então a gente ficava a semana toda. E um detalhe que eu achava muito bacana do Gaúcho, nós viemos aqui para jogar, depois você conhecia a cidade. Primeiro, sim, exatamente. Né? Aqui, primeiro vocês vão treinar, nós treinávamos, acabou, aí você ia, quer dizer, focando naquilo que você vinha fazer, né? Sim. E aí foi se perdendo, né? E nós precisamos resgatar mais uma vez essa garotada aí pro esporte, né? E desses jogos que você participou, falam aí que você tem aquela lembrança boa. Eu tenho uma lembrança boa e uma lembrança ruim. Então pode falar. Vou contar ruim. Que essa daí marcou muito a minha época de atleta. Eu estava bem aqui,
Mas quando chegou, foi nos Jogos Abertos de São Caetano, eu entrava na quadra e eram 4 equipes para disputar, né? Porque na época estava começando, tal, e eu apaguei. Não sei o que aconteceu. Eu entrava na quadra, Carlos, eu ficava assim, ó. O que está acontecendo comigo, né? O que está acontecendo comigo? Aí ficava, Falcão, acorda, Falcão, o que está acontecendo comigo? Nós ficamos em terceiro, né? Ali marcou muito a minha... Depois eu fui entender que também eu estava num estado muito de ansiedade, né? Mas depois disso a gente foi acostumando, tal, e foi alguns jogos importantes, o Piratininga, como eu te falei para você, que nós fomos disputar os jogos Piratininga lá em Jundiaí, nós jogamos contra a seleção brasileira, foi uma disputa muito acirrada, perdemos de 2-1. Não é derrota, né? Não é derrota, né? O Gaúcho ficou assim, né? Ficou, caramba, se eu tivesse toda a equipe, realmente se ele tivesse toda a equipe, ia ser um embate muito bacana. Eles gostaram do treino, e antigamente era a regra antiga, né? Então, esse foi um dos momentos assim que eu fiquei muito satisfeito, porque mostrou que o time estava muito bem, mostrou que o time tinha condições de estar disputando com as grandes equipes do estado de São Paulo, né? Isso que deu um know-how para a gente quando nós chegávamos nos Jogos Abertos, o Cubatão é favorito, né? Fora o sarro que eles tiravam da gente, né? Chegou aí chegou aí os ET, você lembra da época que eu estava falando, Natal, não, barato, tal. Então a gente tinha que levar isso também, né? E a gente não ganhava nada, a gente só por gostar, né? E o bacana é que quando nós íamos treinar, vamos acertar, é uma coisa mais coesa. Nós não tínhamos a dote, não tínhamos nada, né? Mas tínhamos o quê? Não tínhamos a dote, mas nós tínhamos transporte, nós tínhamos... Tinha toda uma estrutura. Do Passarelli. Sim. Nunca faltou uma condução. Ele não gostava, não, pai, você tinha a condução para ir, né? Então isso aí que dava mais bolsa de estudo. Eu posso dizer aqui que ele me deu bolsa de estudo, eu consegui bolsa de estudo e consegui também condução, né? E me formei em educação física. Falcão, nós vamos para o segundo intervalo. Tá bom. Se você der que eu estou falando muito, você me dá louco. Não, tá ótima a nossa conversa. Pena que o tempo é curto. Mas você não sai daí, continue com a gente, fique ligado. Ter esporte, econômico, saúde, longevidade, venha conhecer a Nauesporte. É isso mesmo, a Nauesporte é a mais completa associação esportiva de Cubatão. Temos produtos de qualidade, das melhores marcas e preços que você só encontra na Nauesporte. Venha nos conhecer a Avenida Joaquim de Alfonso, 963, Vila Paulista, em Cubatão. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Paulo em Cubatão, para o nosso terceiro e último bloco aqui com o professor Falcão, que tanta história para a gente contar aqui, para conversar, né, Falcão? E o tempo é curto aqui. Mas eu gostaria também de exaltar os meus colegas Sim, que isso é disputaram legal. comigo, sabe? Não é só o fator individual, o fator coletivo que deu muito, tanto que eu acabei de falar para você que nós tivemos vários títulos em Santos, fomos campeões, bicampeões regionais em 84 e 85, joguei com um dos melhores, posso dizer para você, um dos melhores pivô, que se chama-se Joel. Aquele ali nós tínhamos assim uma afinidade, eu sabia que ele ia tocar bola, eu chutava. Alain, o Saru, né, que chamam de Joel Saru. Nós temos também o Wilson, o Marcelo. Nós tínhamos uma equipe bem coesa, né? Então essa equipe aí, ela, graças ao coletivo, nós chegamos onde chegamos, que fomos até campeão em 1984, confiante. Foi ali que eu me senti mais à vontade dentro da minha cidade. Tenho um orgulho imenso de ter conquistado esse título na minha cidade. Isso me deu muita notoriedade, Carlos. Depois de 10 dias, cara, a gente vê que aquele era o nosso momento e que o trabalho que foi feito, né, foi compensado com isso, né? Você mostrar que a nossa cidade tem força no esporte, né? Não vou dizer só futebol de salão, não. Eu vou dizer em todas as modalidades, né? Em todas as modalidades, você sabe muito bem que nós tínhamos modalidades fortíssimas, tanto no aspecto coletivo como individual.
né? Nós tivemos até o privilégio de ter a Escolinha Pelé. Quem é que teve o privilégio de trazer o Edson Arantes do Nascimento? Rapaz, a Escolinha Pelé. Exatamente, a Escolinha Pelé, que Deus o tenha, o nosso professor Barreto, né, que foi o idealizador, convidou alguns professores. Eu tive esse privilégio de ser convidado, mas infelizmente não foi adiante, porque quando muda de administração, muda tudo, né? E fica só a lembrança e o patrimônio imaterial. Isso, fala um pouquinho da Escolinha Pelé, para quem não conheceu, para quem nem sabe que existiu aqui. A Escolinha Pelé foi um projeto vindo da Secretaria de Educação, idealizado pelo professor Barreto. Ele tinha uma amizade muito grande com o Pelé, e ele conversou com o Pelé, na época era o prefeito Ney Eduardo Serra, ele concordou de pronto, não, vamos trazer. E ele chegou a fazer todas as modalidades que possa você imaginar, e algumas atividades também utilitárias, né? Chegamos a montar seleções, atendíamos as crianças do abrigo, tínhamos as equipes que disputavam, tanto dentro como fora, algumas competições, junto com o professor Wellington, o professor Eli, eu, Ademir, Fátima. Então ele tinha um grupo muito bom de professores fazendo esse trabalho, né? E Karatê também, que é o professor Maurício, né? Então tinha tudo para dar certo, né? Estava dando certo. A criança ia lá, fazia o trabalho dele, tinha o seu lanche, então ia surgindo, né? Hoje nós vemos aí vários garotos, Escolinha Pelé, ele marca, é uma marca que fica com eles. E eles querem trazer até os próprios filhos, né? Porque não tem mais, assim, porque não posso dizer para você por quê, né? Mas infelizmente é outra administração, e a Escolinha Pelé marcou muito, né? Aqueles que sabem, conhecem, viu na Anelinas, era um projeto assim maravilhoso, né? Apesar do curto tempo, ficou marcado, né? Ficou marcado. Uma coisa que durou não muito tempo, exatamente. Mas até hoje a gente fala da Escolinha Pelé. A Escolinha Pelé tinha um projeto, eu cheguei até a pegar o projeto, né? O Maurício tinha um projeto que poderia ter sido implantado no próximo governo, né? Porque tem tudo, né? Por exemplo, a Secretaria de Esporte, ela detém uma verba assim maravilhosa, né? Tem como manter esses contraturnos, né? Poderia se manter esses contraturnos para atender essa garotada aí, e quem sabe não, daria mais disciplina, respeito à regra, não é somente o esporte, mas a formação social de cidadão que nós estamos precisando nas escolas. Porque o esporte, ele tem o poder de formar o cidadão. Com certeza. E até de uma maneira mais fácil. Falando sobre isso, eu dei aula no Grêmio. Eu não sei se você se lembra do falecido Rubinho. Sim. O Rubinho, então. Eu tomei, o Marcelo me convidou, Marcelo Henrique, o Henrique Marcelo me convidou, eu fui, fizemos um trabalho para os associados, aí fiz um time bom, a garotada foi se entrosando, e até hoje, ele falou, professor, você vê, dos 10, 5 são professores de educação física, e eu não influenciei, eu achei legal, eu falei, bacana, uns estão trabalhando, outros estão em tal lugar, então você vê essa formação. Existe uma coisa ou até mais importante do lado de fora dessa formação de atleta, né? Sim. É o social e a formação do cidadão. Né? Porque o atleta no final são poucos ali daquele grupo enorme que passa pelas suas mãos. Exatamente. Porque a gente trabalha com o jogador e com o atleta. O jogador é que ele vai lá, não tem como. O atleta não. Ele vai muito além disso. Ele começa a se cuidar, a se disciplinar no seu corpo, na forma de agir, e já tem uma visão mais desportiva, né? O jogador, ele pode atingir isso? Pode, mas pelo fato dele não conseguir esse rumo, mas você sabe que você está ali formando alguém que vai estar do lado de fora, observando e sabendo fazer o que ele aprendeu dentro da quadra. Sim. Não é verdade? Sim. Isso é super importante. Eu sempre tive essa visão na Escolinha Pelé também. Ou a formação de hábito, cidadão, empresário, é tudo isso que a disciplina corporal traz para essas crianças, né? Então, é super importante. Quer ser jogador? Eu tinha um garoto lá rapaz, e ele treinou com a gente em 92, ele batia tão bem isso em relação ao vôlei. Você não quer ser... Não, quero ficar assim mesmo. Quer dizer, você vê, né? Então, isso é... Mas estava lá para participar, né? Hoje agradece e tal, falei, professor, era legal, nós fazíamos jogos internos para essa garotada,
Até hoje ele cobra, pô, se lembra daquele jogo? Lembro, pô, obrigado, eu agradeço. Falei assim, que bacana. Às vezes, cara, depois de 30 anos, aí chega um aluno para você, oi, tudo bem, professor? Tu olha assim, aí ele começa a entender a verdade. Aí, rapaz, uma vez, posso contar um caso aqui que eu achei super bacana? Eu fui num CRIO, aí eu tô lá, aí tava um rapaz com uma criança no colo, eu lá, ele me olhou assim e começou a me olhar, oi, vai tudo bem? Oi, professor, você lembra de mim? Não estou lembrado. Pô, obrigado, professor. Mas obrigado por quê? Por aqueles momentos que eu passei na escola, de o senhor ter dado aqueles jogos escolares. Pô, eu estou com uma criança, pô, cara, que legal, que bacana. É porque a gente, como professor, passa tanta gente pelas nossas mãos. Tanta gente. E às vezes a gente cruza na rua e às vezes não conhece. Exatamente. E a pessoa às vezes, ignorou, mas não ignorou, é muita gente. Exatamente. Tem uns que gostam da gente e outros que não gostam. Não é verdade? Isso aí é natural. Ah, não gosta daquele professor, tudo bem, você tem o direito de não gostar da gente, né? Mas assim, a minha vida como atleta, eu encerrei foi com 26 anos. Eu falei pro Gaúcho, o Gaúcho queria até me levar com 19 anos, ele queria me levar para o Juventus. Eu falei, tu não quer ir pro Juventus? Eu olhei assim, caso para ele, Gaúcho, eu vou trabalhar. Bom, mas não, Gaúcho, eu acho que obrigado pelo que você me fez, continuo do teu lado, admirando o seu trabalho, obrigado por tudo, por você, por Mário de Santos, pelas essas pessoas do camp, que hoje o que eu sou, graças ao ensinamento de vocês, à disciplina de vocês. E tudo isso que vocês passaram para mim, eu procuro aplicar também com as nossas crianças aí. Pô, Falcão, então, se o senhor me precisar, pode contar comigo, que eu estarei aí. Aí encerrei a minha vida como atleta e continuei como de professor. É isso aí. Parabéns pela sua história, Falcão. Obrigado, agradeço. Vamos marcar uma outra vez para você vir aqui, você tem muita história para contar. Ainda tem algumas coisas para contar. Eu imagino. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui e falar um pouco. Pode ser que tenha alguns alunos nos vendo aí, alguns pais. Sempre tem. Então, eu agradeço aí a oportunidade de poder falar um pouco da minha vida, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Tá ok. Mas você não saia daí, porque tem mais programação da cidade para vocês. Continue com a gente, fique ligado. Alô, obrigado, gente. Tudo bom.